Mama e pergunta: o carcinoma mamário mais comum é o qual? Ductal invasivo, ductal in situ, indiferenciado medular ou lobular, né? É o ductal invasivo ou invasor, né? Do tipo não especial ou sem tipo especial, tá? Então esse aqui de longe é o câncer que a gente tem na mama mais comum da mulher e também do homem, tá? Essa aqui é eu vou mostrar a tabela para vocês do INCA, né, de incidência e mortalidade, né, mostrando a grande importância, porque a gente fala tanto de câncer de mama. Então, essa aqui é a tabela mais recente, né, do INCA, com a incidência, né, então sempre essas tabelas, elas tiram pele não melanoma. Então, em primeiro lugar, disparado, né, câncer de mama em 30,1%, seguido de cólon e reto com 9,7% e colo do útero em 7%. E também é o câncer que mais mata, né? Então, tirando também pele não melanoma, aqui mama, a gente tem 16,4%, é o primeiro, e seguido aí de pulmão, com 11,7%. Esse é um dado importante porque desde 2021, o câncer de mama ultrapassou o câncer de pulmão e é o câncer mais diagnosticado no mundo, tá? Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, né? Então, é muito relevante. Outra questão do colégio. São indicações de ultrassom de mama todas abaixo, exceto A. Avaliar nódulos palpáveis em mamas densas? Sim, é uma indicação. B. Avaliar resposta à quimioterapia neoadjuvante? Não é o ideal, não é o ideal é pela ressonância, mas a gente pode avaliar, tá correta. C, pesquisar abscessos em mastite, sim, a gente acontece isso, a gente faz essa pesquisa, né? D, orientar procedimentos intervencionistas, muito, super frequente, a gente faz muito ultrassom, né? Muitas biópsias, a maioria guiada por ultrassom. E E, rastreamento do câncer de mama entre mulheres entre 20 e 40 anos. Não. Essa não é uma indicação de rastreamento, tá bom? Pela mamografia a gente vai falar em seguida, tá? Então essa aqui é a incorreta. Então, qual que é a ideia do rastreamento? No rastreamento a gente vai avaliar mulheres assintomáticas, né? Através da detecção precoce do câncer de mama. Não é paciente com sintoma. Então isso é grande diferencial entre uma mamografia, né? Um exame de rastreamento e um exame diagnóstico, tá bom? Então a gente está falando de rastreamento, as pacientes não têm sintomas nenhum. E a gente vai realizar esse rastreamento através da mamografia, tá bom? Benefícios mais que bem estabelecidos, né? A gente tem uma importante redução da mortalidade em 40% em 10 anos. Também a gente tem uma redução de taxa de cânceres avançados, tratamentos menos agressivos, redução dos custos do tratamento, né? E também aumento da sobrevida. Isso aqui é um importante dado, né, que o órgão, a NCCN, né, que as sociedades americanas aí se baseiam e a nossa brasileira também, né, indica que todas as mulheres a partir de 25 anos de idade, elas passem por uma avaliação do risco individual de ter câncer de mama, tá bom? Através do seu histórico pessoal, histórico familiar, e elas vão ser classificadas entre risco habitual e o risco elevado. Para então elas serem orientadas para fazer uma estratégia de rastreamento adequado, tá? Então, não é que vamos rastrear as pacientes com 25 anos, não. Nós vamos, a partir dessa idade, seja com o ginecologista, seja com o seu mastologista, até o radiologista pode ter esse papel, mas avaliar qual é o risco dessa paciente. Então, não, a paciente tem um risco habitual, então a partir de 40 anos ela vai iniciar o rastreamento. Não, ela tem um alto risco, ela vai iniciar antes, tá bom? E passar por essa avaliação a cada 1 a 3 anos. Esse aqui, só para vocês entenderem, é um modelo de cálculo matemático para estimativa do risco de câncer de mama, tá bom? Tem alguns, o que é mais usado é esse do Tyrer-Cuzick, que inclusive inclui densidade mamária para as pacientes que têm, né, já a mamografia. Então, o risco populacional é menor ou igual a 14% dessa mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Um risco moderado seria de 15% a 19% e alto risco maior ou igual a 20% na vida ou em 5 anos maior que 1,7%, já foi questão de prova, tá? Futuro aí a gente tem, além dos fatores riscos, a gente está acostumado também ao uso de inteligência artificial. Então, como que a gente faz o rastreamento populacional de pacientes com risco habitual, tá? Através da mamografia, a gente coloca aqui como preferência DBT, seria essa sigla em inglês, né? Mas seria a mamografia com tomossíntese, tá bom? Pelo INCA, iniciar a partir dos 50 anos a cada 2 anos. US Task Force iniciar aos 40 a cada 2 anos.
todas as sociedades médicas, né? Então, tanto o Colégio Brasileiro quanto o Colégio Americano, anualmente, a partir de 40 anos. Lembrando que o Colégio Americano, assim como o brasileiro também considera, né, para os pacientes com mamas densas, do tipo C e D, também estar realizando o ultrassom complementar ao rastreamento mamográfico. E essa é uma nova recomendação para os pacientes com mamas muito densas, né, as extremamente densas, do tipo D somente, realizar uma ressonância magnética de mamas a cada 2 anos, além da mamografia convencional. E quando a gente para o rastreamento, tá? Então, pelo INCA, 69 anos, e o US Task Force 74, sociedades médicas, né? Então, colégio acima de 75 anos, continuar o rastreamento se uma expectativa da vida da paciente for acima de 7 anos, tá? E daqui outras pequenas variações entre 5 e 10 anos, mas não você interromper com 69, como diz o INCA, mas você continuar baseado na expectativa de vida. E rastreamento de alto risco, né? Quem são? São aquelas pacientes com risco vitalício acima de 20% que eu falei para vocês, tá? Ou o paciente tem mutação BRCA conhecida, ou ela tem parente em primeiro grau mutada, mas ela não foi testada ainda. Pacientes que foram submetidas à radioterapia torácica ou que envolveu alguma parte do tecido mamário, né? Pode não ser necessariamente torácica, mas pode ser cervical que envolveu o tecido mamário. Elas que tiveram a radioterapia entre 10 e 30 anos de idade, ou síndromes genéticas, né, que aumentem aí a predisposição de câncer de mama, como Lifraumene, Cowden, entre outras. E também para os pacientes com síndromes genéticas, né, só ter um exame, também isso eles podem cobrar, né, exame médico, exame físico médico semestral a partir de 25 anos e ter uma consciência mamária a partir de 18 anos, né, orientar essa paciente o que seria um fluxo papilar, uma retração papilar, uma retração de pele, tá bom? E como a gente faz esse rastreamento nas pacientes em alto risco? Então, a gente vai usar, não é só mamografia, a gente vai usar ressonância anual e mamografia anual, tá bom? Então, a ressonância, elas vão iniciar 10 anos antes do diagnóstico da paciente mais jovem da família, mas não antes dos 25 anos de idade. Tá bom? Ou a partir de 40 anos, qual vier antes. Mamografia anual, 10 anos antes do diagnóstico da paciente mais jovem da família, mas não antes dos 30 anos ou a partir dos 40 anos, qual a idade vier mais cedo. CM é a sigla para mamografia com contraste, tá bom? Então, se tiver algum paciente que tenha contraindicação à ressonância magnética, está realizando preferencialmente mamografia com contraste. E para essas pacientes, o ultrassom só entra se tiver uma contraindicação à ressonância e à mamografia, tá bom? Pacientes com Lifraumene, elas iniciam bem mais cedo, ressonância magnética a partir de 20 anos, obrigatoriamente, ou se for menos de 20 anos, só se tiver uma paciente que teve câncer de mama, né, muito jovem, antes dos 20, daí pode iniciar nessa mesma idade. E as pacientes que tiveram a radioterapia, né, torácica, enfim, com a exposição mamária, elas vão iniciar a ressonância magnética 8 anos após o término da radioterapia. Pacientes com alguma biópsia, né, ou uma cirurgia com resultado de hiperplasia ductal atípica ou neoplasia lobular, né, que seria ou a hiperplasia lobular atípica ou carcinoma lobular in situ, elas vão iniciar antes também. Então, elas vão iniciar a mamografia anualmente após o diagnóstico da atipia, mas não antes dos 30, e ressonância anualmente após também o diagnóstico da atipia, mas não antes dos 25 anos. E os pacientes com risco moderado, né? A gente falou do risco populacional, que é o baixo risco e alto risco. As de médio risco, elas podem seguir a mesma estratégia de rastreamento de alto risco, mas não é obrigatório. Vai ser individualizado. E rastreamento em gestante, a gente pode fazer. Na verdade, a mamografia não é contraindicada, a gente pode fazer a mamografia, tá bom? O ultrassom, só isolado como ferramenta de rastreamento, ele não tem utilidade, então não é recomendado. E a ressonância não é recomendada porque é necessário o gadolínio, né, o contraste, e é também contraindicado a paciente gestante, tá? Então, essa seria a indicação da mamografia com ultrassom, mas o ideal é que você não faça, né, rastreamento na gestante. Ela já esteja aí dentro do rastreamento adequado para a idade dela e só seguir depois de nascer o bebê, tá bom?
Essa é uma tabelinha que eu fiz com os principais genes, aumento do risco de câncer de mama, se tem ovário associado e quais outros cânceres associados. Então vamos lá. BRCA1 e 2, que a gente mais fala, né? Então BRCA1, ele sempre tem o maior risco em relação ao 2, tá? Então para mamas, bem que ele chega a 65% do risco e BRCA2 45%, ovário 40% e o BRCA2 até 17%. E ambos também tem associação com câncer de próstata e pâncreas, mas colam somente o BRCA1. O GNP-TEN, que é a síndrome de Cowden, não tem associação com ovário, só câncer de mama. TP53, que é Lifra-N. Isso aqui é uma média, tá? Porque tem vários tipos de variantes patogênicas dentro dessa mutação. Em média, 54%. Não tem associação com o aumento de câncer de risco de ovário, que é Lifra-N. E STK11, que é Peutz-Jeghers, também tem associação com mama e ovário. Questão do colégio, vamos lá. Considere que uma paciente, mulher de 50 anos, apresenta uma queixa de um nódulo palpável, móvel com 1 centímetro no quadrante superolateral da mama esquerda. De acordo com o BIRADS, qual conduta será adotada? Então a gente já saiu da paciente que estava assintomática e agora a gente está no cenário de uma paciente com uma queixa palpável, tá? Então a gente passou de uma mamografia que antes era rastreamento para agora uma questão de uma paciente com diagnóstico, uma mamografia diagnóstica. Então qual que é a conduta? A. Realizar uma ultrassonografia como exame inicial de investigação? Não. Tá bom? A gente vai falar em seguida quais são as indicações. O ideal é mamografia e ultrassom, tá? B. Realizar uma mamografia ou tomossíntese como exame inicial de investigação? Ela não é correta, a gente tem que fazer os dois, não é só mamografia isolada. C. Indicar uma biópsia percutânea devido à faixa etária? Não, pode ser um cisto, né? Então você não vai indicar uma biópsia, você precisa fazer um ultrassom, uma mamografia para descobrir o que é. D. Indicar rastreamento com ressonância magnética? Não, a gente não está nem em frente a um caso de rastreamento, está em frente a um caso diagnóstico. E E, em se tratando de um cisto simples, indicar o controle evolutivo em 6 meses? Não, né? Então, na verdade, a questão que eles liberaram como correta seria iniciar a mamografia ou tomossíntese, mas caberia recurso, porque, na verdade, a recomendação é mamografia e ultrassom. Então, essa aqui é a tabela. Alteração palpável. O que a gente tem? Paciente com mais de 30 anos, maior ou igual a 30 anos, ela vai fazer mamografia e ultrassom, tá bom? Ó, mais ultrassom. Então aqui ele fala para fazer ou tomossíntese, mamografia com tomossíntese ou com contraste. Ele nem fala mais da mamografia convencional, tá bom, gente? Então é mamografia e ultrassom. Se o paciente tiver com menos de 30 anos, iniciar somente com ultrassom. É essa a questão, tá? Esse aqui é também um guideline para descarga papilar, fluxo papilar, como vocês quiserem chamar. Então, eles falam qual que é aquele fluxo papilar mais suspeito, né? Que ele é reprodutível no exame clínico, ele é unilateral, de ducto único, sanguinolento ou transparente, tá? Então, se o paciente tiver maior ou igual a 30 anos, também mamografia e ultrassom. E menos de 30 anos, aqui ele já pode falar que você já associa a mamografia mesmo se o paciente tiver menos de 30 anos, tá bom? Lembrando, a gente está falando de exames diagnósticos, não de rastreamento. E se a paciente for gestante, tiver uma queixa palpável, tá? Então, fazer a mamografia com contraste, tá? Porque ela vai ter maior sensibilidade e especificidade para essa paciente e ultrassom associado. A ressonância é contraindicada, tá bom? E agora a gente vai falar sobre BIRADS ultrassonográfico. Gente, classificação de BIRADS, né? Então, essa porcentagem é risco de ser uma lesão maligna, tá? Então, risco de ser câncer. Então, classificação B1, B2 é zero chance, né? B3, menor ou igual a 2%. BIRADS 4, a gente tem separação entre A, B e C. Então, BIRADS 4A, 2 a 10%, B4B, 10 a 50%, B4C, 50 a 95% e BIRADS 5, maior ou igual a 95%. BIRADS 6 a gente usa, já tem diagnóstico estabelecido, ou seja, já tem uma biópsia percutânea ou uma PAF, alguma coisa dizendo que tem carcinoma, tá? Isso é só para questão de estatística, por isso que a gente tem, para não ficar dando BIRADS 5 toda hora que essa paciente fizer algum exame. Então vamos começar falando, morfologia de nódulo. A gente vai falar tudo em relação ao BIRADS ainda quinta edição, porque a sexta edição oficialmente não saiu, tá? Então eles não podem cobrar em prova. Morfologia, a gente tem 3, oval, redondo e irregular, tá? Então, por si só, se
se o nódulo sólido tiver morfologia redonda e irregular, por si só ele já é um BIRADS 4. E margem? A gente tem margem circunscrita, indistinta, que é aquela margem que fica meio apagada, né, em relação ao parênquima adjacente mamário. A gente vê essa margem distinta quando a gente tem o quê? Um caso de inflamação ou o câncer mesmo que está invadindo. Esses dois aspectos podem dar margem distinta, tá bom? Margem angulada, né? Que a gente forma grandes angulações, né? Faz como se fossem escadas aqui, degraus abruptos, não são lobulações suaves, né? Por quê? A macrolobulação suave, ainda na quinta edição, é categorizada como morfologia oval. Então, até 3 macrolobulações suaves é morfologia oval. A partir de 4 macrolobulações seria chamado irregular e margens historicamente anguladas, né? Outra margem microlobulada e margem espiculada, tá bom? Por si só, BIRADS, como eu falei para vocês. Margem redonda, irregular, B4, porque ele pode ser redondo e pode ser circunscrito, mas ele vai ser um B4, porque o maior eixo dele não tá mais somente paralelo à pele, tá? Então é suspeito. Agora, se ele for oval e circunscrito, ele é um BIRADS 3, se for oval indistinto, já é um B4, tá? E o margem espiculada, por si só, o BIRADS fala que é 4C, tá bom, gente? Sobre esse BIRADS 5, se tiver algum outro achado associado, vou mostrar mais pra frente. O que é acústica posterior? Atrás da lesão, então a gente vê nada, nenhuma acústica posterior atrás desse nódulo. Isso aqui é um cisto complexo que ele tem o quê? Ele tem um reforço acústico posterior. Fica essa imagem aqui hiperecogênica, né, posterior. Isso pode acontecer em lesões císticas, pode acontecer em nódulos sólidos homogêneos, tá bom? Não necessariamente é uma característica benigna só o reforço, não. E pode também ser sombra acústica posterior, como nesse caso é um nódulo espiculado, que é um achado suspeito. Ecogenicidade no ultrassom, a gente se dá em relação à gordura, né? Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é um cisto, né, gente? Então, é anecoide, tá? Isso aqui é um nódulo oval, circunscrito, maior eixo paralelo à pele, ele é isoecogênico com a gordura. O que a gente tem nessa foto? A gente tem pele, a gente tem aqui a gordura, a gente tem aqui parênquima mamário hiperecogênico. O nódulo é isoecogênico com a gordura, tá? E esse nódulo aqui, ele é um nódulo oval, circunscrito paralelo à pele, hiperecogênico em relação à gordura. Ele por si só, ele é um BIRADS 2 se ele for homogêneo. Se for heterogêneo, se tiver áreas hiperecogênicas dele per meio, seria um BIRADS 4. E esse nódulo é um nódulo com morfologia irregular, margens o quê? Espiculadas. Nesse nódulo eu tenho margem indistinta nesse aqui, nessa área dele. Eu tenho uma margem angulada aqui e aqui eu tenho 2 espículas. Então a gente sempre vai classificar pela pior margem, tá? Então ele é um nódulo irregular, ele é hipoecogênico, o maior eixo dele é paralelo à pele e margem espiculada, tá bom? BIRADS 4C. E esse nódulo, isso aqui é um angiosarcoma, é esse nódulozinho aqui, ele é um nódulo oval, circunscrito, paralelo à pele e heterogêneo, é um BIRADS 4, tá bom, gente? Essa é a imagem. E aqui eu vou colocar para vocês os casos diretamente do livro BIRADS, por quê? Eles cobraram isso em prova. Eles foram lá e colocaram a foto do livro e colocaram para a gente ver exatamente quais eram a descrição do BIRADS e cobraram aquilo, tá? Então, aqui é um caso de um nódulo que ele fala que é um nódulo heterogêneo, tá bom? Que é novo numa mulher de 75 anos, tá bom? Então, um nódulo BIRADS 4. Isso aqui, tá? Cisto, nódulo, morfologia oval, margem circunscrita, anecoide, B2. Não precisa ter outra descrição, né? É cisto simples B2, tá? Esse, como eu falei pra vocês, já mostrei esse casinho, nódulo B3, né? Esse aqui é um outro nódulo, vamos lá. É a morfologia irregular, as margens são indistintas, tá bom? Ele, maior eixo, ele não é paralelo à pele, ele é verticalizado e hipoecogênico, BIRADS 4. Outro nódulo, morfologia irregular, margens anguladas, né? Maior eixo paralelo à pele e hipoecogênico, BIRADS 4. A gente vê até um foco de calcificação aqui no meio. Isso era um câncer invasivo. Outro caso, nódulo, morfologia irregular, margens microlobuladas, né? Isoecogênico a gordura, BIRADS 4. Outro caso, um nódulo morfologia irregular, hipoecogênico, margens espiculadas, tá bom? BIRADS 4C, se for só o nódulozinho isolado. Se tiver outros achados associados, como espessamento cutâneo, retração de pele, linfonodomegalia, passa a ser um BIRADS 5.
Uma paciente, questão de 2023. Uma paciente de 50 anos apresentou exame ecográfico da mama um nódulo heterogêneo com componente cístico, margem angulada e microlobulada com o BIRADS. Justamente foi cópia do livro, por isso que vou pôr todos os casos aqui das fotos para a gente não correr esse risco, tá? Então, é exatamente essa foto aqui. Ele fala que é um nódulo heterogêneo, sólido cístico, margem angulada e microlobulada. E fala que é um B4C. Tá? Então, assim, não faz muito sentido, porque... Mas isso ele copiou do livro. Então, porque o BIRADS ele é um pouco confuso em relação a essa classificação de 4A, B e C, tá? Tanto que vou mostrar 3 casos do livro de BIRADS de nódulo sólido cístico, que a gente tem BIRADS 4A, 4B e 4C. Então, esse aqui é o 4C, tá? Outro caso do BIRADS. Então, nódulo oval, paralelo à pele, hiperecogênico, tá? Mas ele fala que as margens são indistintas, tá bom? Ele é suspeito e caracterizou como 4A. É isso. Veio hemangioma, tá bom? Mas se fosse só o nódulo oval circunscrito e hiperecogênico circunscrito, seria um BIRADS 2. Mas como ele falou que a margem é indistinta, passou a ser um BIRADS 4A. Outro caso, um nódulo, uma queixa palpável, tá bom? Paciente de 28 anos, é um nódulo irregular de margem indistinta, tá? E ele fala que a paciente tinha um reforço acústico posterior. E aqui ele categorizou como BIRADS 4C. Outro caso, nódulo espiculado hipoecogênico, né, irregular, ele deixou como 4C, tá bom? Aqui era uma paciente com mastopatia diabética, tá bom? Então, se não tiver nenhum outro achado associado de um nódulo espiculado, é B4C. Outro caso de nódulo espiculado, que ele dá BIRADS 5, por quê? Ele também tem aqui espessamento cutâneo, tá bom? Então, devido a essa situação, você pode chamar de BIRADS 5, desculpa. Outro caso, paciente que ele fala de 32 anos, grávida, tem uma massa palpável, um nódulo palpável no prolongamento axilar, tá bom? Então, a gente tem o que? Ele fala que é um nódulo que não é circunscrito e é suspeito e é novo. E por ser palpável, ele categorizou como 4C. A gente sabe se o nódulo for, porque ele está chamando de irregular, tá? Mas aqui a gente vê que tem áreas císticas de permeio, tá bom, gente? Mas se for só um nódulo palpável, mas oval, circunscrito para a pele, só por ser palpável, ele não é um BIRADS 4, ele é um BIRADS 3. Mas se a paciente fala, não, eu não palpava e agora estou palpando, é um achado novo, se a paciente tem esse relato, a gente vai chamar de BIRADS 4 por isso, tá bom? Então, isso aqui é um esqueminha para vocês verem. O nódulo BIRADS 3. Quando chega no nódulo BIRADS 3, qual que é a conduta? Controle em 6 meses. Fez um ultrassom de novo? Está estável? Vamos pedir mais 6 meses. Deu 1 ano desse controle, ele está estável? A gente pode passar a controle anual, tá bom? E depois de 2 anos de estabilidade, o BIRADS autoriza a gente chamar esse nódulo de BIRADS 2. Mas você ainda pode chamar de BIRADS 3 e esperar mais 1 ano para chamar de B2. Por que o BIRADS autoriza com 2 anos eu chamar de B2? Por quê? Se eu estou falando de um nódulo, que é uma massa já, né, um nódulo sólido, se em 2 anos ele não cresceu, que o principal diagnóstico diferencial que é um câncer invasivo, ele é benigno. Por isso que ele autoriza dar em 2 anos, a gente dá BIRADS 2. Agora, um microcisto agrupado, um diagnóstico diferencial é um carcinoma ductal in situ, que tem um tempo de crescimento mais lento. Daí sim, para um microcisto agrupado, a gente precisa de, com certeza, 3 anos de estabilidade para chamar de BIRADS 2, tá bom? A mesma coisa serve para mamografia. Se for nódulo, também com 2 anos ele autoriza a gente chamar de B2. Agora, se for uma simetria focal ou calcificações agrupadas, a gente tem que ter 3 anos de estabilidade para chamar de B2, pensando que pode ser um carcinoma in situ e não invasivo. E quando o nódulo B3 vira B4? Quando no exame de controle, tá bom? Ele tem aumento no seu maior eixo, um aumento de mais de 20%, ou uma alteração da sua morfologia ou da margem. Tá? Lembrando que esse aumento tem que ser num período que você está controlando de no máximo 1 ano, né? Não adianta a paciente fazer um exame, a paciente fez em 2000 e daí em 2025, depois de 5 anos esse nódulo cresceu. Ele não vai ser um B4 por causa disso, né? Porque o nódulo benigno cresce. Então tem que ser um exame de controle, né? De no máximo 1 ano para a gente chamar de BIRADS 2. De BIRADS 4, desculpa.
E quando que a gente pode biopsiar um nódulo BIRADS 3? Né? Quando a gente não tem, não é possível fazer o segmento dessa mulher, né? Como que eu vou controlar ela? Então, vou fazer um BIRADS 3. Se clinicamente ele é suspeito, apesar de pela imagem ser sugestiva de benignidade, tiver uma suspeita clínica, ou ser paciente ansiosa, isso é uma indicação também. E classificações do ultrassom, pode ver? Pode, não é o objetivo dele, mas ele pode ver, né? Então aqui nós temos 2 casos de nódulo irregular que tem calcificação presente, que são esses pontinhos, tá bom? E a gente pode ver calcificação da mamografia, por exemplo, sem ser nódulo no ultrassom? Pode. Isso aqui é um caso de calcificações, né? Pleomórficas, com distribuição segmentar super feias, suspeitas. E a gente vê o quê? A gente vê vários ectasiazinhas ductais com múltiplos focos hipericogênicos no interior deles. Então, isso aqui era um carcinoma ductal in situ extenso. Então, se a gente tiver essa mamografia com essa imagem, você pode falar, né? Obviamente, se a gente vê isso, você não vai ficar cravando o que é calcificação, você pode levantar suspeita se não tiver mamografia. Olha, essa região tem focos hipericogênicos, sugere-se dar um BIRAD 0 e correlacionar com mamografia. Agora, se você já tem essa mamografia, você pode falar direto. Né? Então, você pode falar que tenha nessa região discretas ectasias ductais com múltiplos focos hiperecogênicos de vermelho numa extensão ou numa área de cerca de tal das medidas, em correlação com o achado da mamografia e da BIRADS 4, porque essa paciente ela pode fazer até biópsia por ultrassom se ela não tolerar a biópsia pela estereotaxia. Distorção arquitetural, gente. Então, qual que é o conceito? A gente tem que saber se essa paciente tem alguma história de procedimento na mama. Pode ser, não necessariamente uma cirurgia. Ela pode ter treinado um abscesso, ela pode ter tirado um cisto cutâneo, né, um cisto sebáceo. Precisa ter alguma história de manipulação cirúrgica? Tem plástica? Teve câncer, né? Enfim. Então, com história de cirurgia, ok. Né? A gente trabalha com relação à mamografia BIRADS 2, tá? Agora, não tem história de cirurgia, é um achado suspeito, tá bom? Então, às vezes é difícil a gente colocar em uma imagem a distorção arquitetural, porque quando você passa o transdutor, você vê aquela mudança, aquela imagem sendo repuxada, né? Então, daí é um BIRADS 4C pelo BIRADS, tá bom? Aqui é a imagem, isso aqui era um câncer invasivo, né? E aqui essa imagem do ultrassom. E Doppler, né, para avaliar a vascularização ajuda? Às vezes não ajuda, mas às vezes ajuda. Aqui é uma ectasia ductal com componente sólido no interior, BIRADS 4, tá bom? Isso aqui era um angiosarcoma e eu não pegava vascularização. Não vai deixar de ser um BIRADS 4 porque eu não peguei o Doppler, né? Lembrando que o maior preditivo positivo de malignidade é a margem. Morfologia e margem. E alterações de ductos, né? Então, que quando a gente fala de nódulo intraductal, que a gente sempre pensa em papiloma, né? Que é um nódulo benigno, o valor preditivo positivo para malignidade de nódulo intraductal é 8%. Então, entraria dentro do BIRADS 4A, tá bom? Então, se ficar em prova, nódulo intraductal é 4A. E cistos mamários? A gente tem cisto simples, que é B2. A gente tem cisto com finos septos, que é B2. A gente tem cistos complicados, né? Cistos que tem um conteúdo hipoecogênico, né? Conteúdo anecoide. Se forem múltiplos, gente, é BIRADS 2. Se for isolado, B3. Microcistogrupados, se forem múltiplos, é B2, se for isolado, é B3. E o cisto complexo, né, que a gente vai falar em seguida, é um BIRADS 4. Qualquer classificação de microcistogrupados, a gente tem que ter os microcistos, né, pelo menos 3 microcistinhos, eles têm que ser de até 3 milímetros, tá bom? Os septos dentro deles tem que ser menor que 0,5 milímetros e não pode ter nenhum componente sólido distinto, tá? Senão vira um B4 de cisto complexo. Daí a gente vai chamar de microcistogrupado e vai dar um B3, tá bom? Se forem múltiplos, é B2, tá? Então, isso aqui são múltiplos cistos adjacentes. Isso aqui é um grupinho, né? Microcistos agrupados. A gente tem que ter essa diferença. E o cisto complexo? A gente pode ter todas essas situações. A gente pode ter um nódulo, né, que ele é até circunscrito, mas ele tem áreas de liquefação no seu interior. Vai ser chamado de cisto complexo ou nódulo sólido cístico, né? Ou a gente pode ter um cisto com paredes espessas, como nesse caso, né? Isso aqui era um câncer invasivo, triplo negativo. Isso aqui é um fibroadenoma benigno. Isso aqui é um carcinoma papilífero. Isso aqui é um nódulo irregular, né, microlobulado, isoecogênico com componente cístico, tá? Então, essas todas são classificações de BIRADS 4. E aqui eu vou mostrar para vocês fotos do BIRADS que mostram entre 4A, B e C. Então, aqui ele fala que é um cisto complexo, né, com áreas sólidas císticas, só que ele tem, ele fala
pelas margens circunscritas, mas ele é um pouquinho mais feio, né? Então ele classificou aqui como BRADS 4B. Esse nódulo que parece aquele fibroadenoma, na imagem bem circunscrita, né? E ele chama de BRADS 4A. E esse aqui que eu já mostrei para vocês antes, 4C, que ele fala que é um nódulo sólido cístico, mas ele tem imagem angulada e microlobulada, ele chama de 4C, tá bom? Então, só colocando para vocês os achados bilaterais de BRADS 2, né, para essas três situações de nódulo, microcisto ou cisto complicado, a gente tem que ter pelo menos um em uma mama e dois na mama contralateral para a gente chamar de múltiplos, né, e dar um B2. Esse aqui é um resuminho para vocês verem. E a gente vai finalizar a aula falando sobre linfonodos axilares, tá? Então, essa aqui é uma questão que pergunta sobre nível linfonodal. Qual que é a referência? Então, aqui ele foi bem bacana, porque ele desenhou, né? Músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, falou que é lateral, o que é medial. Ele apontou essas setinhas para me dizer quais esses linfonodos, qual o nível que eles estão. Então, gente, vamos lá. A referência para definição de nível linfonodal axilar é o peitoral menor. Então, tudo que for lateral ao peitoral menor é nível 1. Posterior ao peitoral menor é nível 2 e medial ao peitoral menor é nível 3. E se for aqui é interpeitoral, não é nível 2, tá bom? Então, a resposta é nível 2, tá? Isso aqui é um guideline, né, que fala sobre linfonodomegalias axilares. Então, quando ele fala, quando é bilateral, tem uma doença sistêmica conhecida, né? A gente tem que saber se a paciente tem uma artrite reumatoide, tem linfoma, tem leucemia, tem lúpus, né? Ok, vai ser BRADS 2. Ela não tem doença sistêmica conhecida, a gente precisa fazer uma mamografia diagnóstica com ultrassom, tá bom? Essa é a conduta, tá? E se não tiver nada benigno na mama, nenhuma alteração nas mamas, daí, e forem suspeitos, vai indicar core-biópsia do linfonodo axilar. A PAF, a punção, daí não faz sentido, porque precisa fazer imunohistoquímica desse material para avaliar qual é a procedência. Às vezes a paciente vai fazer um diagnóstico de linfoma porque fez uma mamografia e viu que tinha linfonodo alterado, axilar bilateral, tá bom? E quando é unilateral? Mesma coisa, vamos fazer mamografia diagnóstica com ultrassom, tá? Para avaliar isso, e se a gente não achar nada na mama, a gente faz também core-biópsia de linfonodo axilar, tá? Que nessa situação, a gente pode acontecer que é o carcinoma oculto. Você tem uma metástase axilar e mesmo não acha nada na mama. O que é o carcinoma oculto? Era um câncer que estava ali, fez metástase para axila, o corpo, geralmente, ele fez uma regressão desse tumor e não tem mais nada na mama, só tem na axila, tá bom? Essa é a ideia do carcinoma oculto. Então, aqui foi só colocar para vocês, né? Se não tiver nenhuma lesão suspeita na mama, a gente vai fazer core-biópsia do linfonodo, tá bom? Aqui é um casinho de leucemia linfóide crônica, né, LLC, que tinha linfonodos axilares bilaterais proeminentes. Eles tinham um espessamento corticalzinho assimétrico, tá? Já tinha diagnóstico. Isso aqui é um câncer metastático, né, em linfonodo, e aqui é um linfonodo normal, e aqui é um linfonodo metastático, tá bom? Até com calcificação já dentro. Isso aqui meio que ninguém usa mais, mas ainda existe essa Comissão Nacional de Mamografia, ainda isso está no site deles, eles não tiraram. Então, caso caia, para vocês saberem, mas a gente na prática não tem mais usado, tá? Então, seria após a vacinação de Covid, hoje a gente vê que pode ser para outras vacinações também, tá bom? Mas essa comissão aqui que eles fizeram foi relacionado à vacinação de Covid. A gente tinha linfonodomegalias, não linfonodomegalia, mas linfonodos alterados, né? Por exemplo, aqui um espessamento cortical e aqui um espessamento cortical nodular, após a aplicação da vacina. Então, não tinha nenhuma lesão na mama e a gente dava um BRADS 6 e pedia controle, tá bom? E se persistisse após o controle, então fazer uma biópsia do linfonodo.